Bom dia, irmãos. Me ouvem bem aí no fundo? Amém. Glória a Deus. Nós queríamos trazer uma espécie de um comunicado, na verdade uma explicação e uma orientação para a congregação. E por isso é importante que todos prestem bem atenção. Mas eu queria, antes disso, ler um texto que está no livro de Atos, para nós entendermos o que Deus está fazendo nesses dias entre nós. Que princípios da palavra que o Senhor está nos levando a considerar ainda mais. Atos 17, a partir do versículo 24. É uma conversa que Paulo teve em Atenas. Ele está falando com aqueles homens. Ele disse que eles eram muito religiosos, né? E talvez o melhor conceito de religioso é o que Paulo diz ali, porque eles adoravam e serviam a um Deus que eles não conheciam. Se vocês têm dúvida do que é um religioso, está aí o conceito da palavra. Mas Paulo diz assim a partir do versículo 24: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Senhor Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que Tu nos ajude a entender, Senhor, não apenas a Tua palavra, os Teus comandos, mas o Teu coração. Nós não somos religiosos, Senhor, não queremos ser assim, nós queremos Te conhecer cada vez mais e andar contigo. E servir a Ti da maneira que Te agrada, Senhor. Por isso nos dá clareza ao transmitir essa palavra e ouvidos limpos, coração aberto para ouvir o que Tu tens para nós como congregação. Em nome de Jesus. Amém. Eu sempre penso nesse texto aqui que Paulo se enxergou nos atenienses, porque ele mesmo era um religioso. Ele adorava o Deus que ele não conhecia, servia o Deus que ele não conhecia. Ele entendia que Deus habitava naquele santuário, naquele templo em Jerusalém, que podia ser servido por mãos humanas, como se Deus precisasse de alguma coisa. E naquele zelo por fazer o que na mente de Paulo era o melhor para o Senhor, ele cresceu no judaísmo, conheceu toda a religião judaica, e quando o cristianismo começou a se espalhar, Paulo então foi perseguir a igreja. Aquele Deus que ele não conhecia, e ele estava agora perseguindo o corpo de Cristo. Até que um dia, ele então vê o Senhor no caminho de Damasco. E aí tudo muda. Até então Paulo era como um cego. Ele diz aqui, buscando como que tateando, né? Sabe quando a gente está no escuro, para não ligar a luz de noite, vai assim tocando nos móveis, né? Até chegar onde está indo. Paulo era assim, ele buscava a Deus tateando, porque não enxergava o Senhor, muito menos o que o Senhor queria. Mas ali naquele caminho para Damasco, ele viu não só a Cristo, como ele viu também a igreja. Porque ele perseguia a igreja, e Jesus disse para ele: por que tu me persegues? É inseparável o cabeça do corpo, o noivo da noiva. E a partir dali a vida de Paulo foi transformada. Ele não era mais um homem que não conhecia Deus, agora ele conhecia aquele Deus, ele podia servir, não mais na sua força, mas na força do Espírito Santo. E como ele diz aqui, a partir dali ele começou a viver, a se mover e a existir por causa do Senhor. E nessa novidade de vida de Paulo, ele que era antes um perseguidor, agora virou um servo de Cristo e dos irmãos e da igreja. Apóstolo, aquele que é enviado para longe, que é o que significa essa palavra.
Paulo foi de perseguidor para alguém que trabalhou agora para o Senhor a quem ele perseguia. Mas ele também começou a compreender que Deus tinha um propósito, não só para a vida dele, mas para toda a raça humana. Porque ele diz aqui, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Eu acho tremenda essa afirmação de Paulo aqui. O que Paulo está dizendo aqui? Deus tem um início e um fim para essa terra, para a nossa existência aqui. E enquanto nós vivemos aqui, Ele nos leva a buscar a Ele. Mas o propósito de Deus começou antes disso. Começou lá em Gênesis. Ele diz aqui, fez de um só toda a raça humana. Se nós formos olhar os 2 primeiros capítulos de Gênesis, nós vamos achar todo o propósito de Deus desenhado ali. Num momento em que ainda não havia pecado, ou seja, é aquilo que realmente agrada ao Senhor, está descrito ali em Gênesis 1 e 2. E aquilo que Deus começou em Gênesis, Ele vai cumprir lá nos 2 últimos capítulos de Apocalipse, que também não tem pecado. São os únicos 4 capítulos da Bíblia onde o pecado não aparece. Ele é mencionado no futuro em Gênesis e fala do juízo lá em Apocalipse, mas o pecado, a presença do pecado não está mais ali. E nós vemos o propósito de Deus se completando lá em Apocalipse com milhões e milhões e milhares de milhares. E eu me pergunto, Deus não poderia ter feito os milhões e milhões assim de uma só vez? Poderia ter criado 8 bilhões de uma só vez, ou mais, ou 10, ou 15, quanto eles quisessem. Porque Ele fez as estrelas dessa forma. Não poderia fazer todos nós assim? Mas Ele fez de um só Adão. E de Adão, Ele tirou a sua companheira, os uniu de novo e disse a primeira ordem para os 2. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Tudo antes do pecado. Aqui nós vemos um princípio da forma como Deus trabalha, que eu poderia chamar aqui talvez o princípio da multiplicação. Ele chama o homem para si e vai desenvolvendo uma relação de comunhão com o homem, para que esse homem se reproduza e ele possa ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Como nós vemos o que vai acontecer lá em Apocalipse. Por causa do pecado, esse propósito teve que ser postergado, digamos assim, né? Mas Deus não desistiu. Ele foi atrás de homens que confiavam nele, que buscavam a Ele. Um dos primeiros que Deus encontrou foi Noé, num momento complicado, né? Parecia que tudo ia se perder, mas Ele achou Noé e sua família. E depois, recomeçando tudo a partir de Noé, Ele diz a mesma coisa. Está lá em Gênesis 9, se eu não estou enganado. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Encontrou Abraão, um homem de fé que deixou tudo para trás por um Deus que ele estava conhecendo, em quem ele confiou. E para esse homem de fé, que seguiu a Deus por confiar em Deus, ele diz o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Princípio da multiplicação. E assim vai durante toda a história. Mas, por causa do pecado, essa geração de Adão não conseguia, mesmo esses homens que buscavam a Deus, não conseguiria jamais cumprir Apocalipse 21 e 22. Estavam impedidos, poderiam viver nessa terra buscando a Deus, mas nunca chegariam no cumprimento do propósito de Deus. Por isso, o Verbo se fez carne. E Deus começou de novo. Se em Adão ele gerou uma raça inteira a partir de no nível terreno, em Cristo, no nível espiritual, também de ele criou uma nova raça. O mesmo princípio. Por isso que quando Jesus, depois da sua morte e ressurreição, e tendo anunciado já que o Espírito Santo viria sobre toda a carne, especialmente sobre aqueles 120, né, que estavam lá reunidos, um pouquinho antes disso, o Senhor olha para eles e diz: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, em todos os lugares, começar de Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, Galiléia, confins da terra, Europa, Américas. Eles não conheciam a América ainda, né? Mas
Jesus estava anunciando aquilo que nós estamos chamando aqui desse princípio da multiplicação. Atrai o homem para si, tem uma relação de comunhão com o homem e depois multiplica. E com Jesus, ele fez a mesma coisa que fez com Adão. Dele saiu a sua companheira, a igreja, que é fecunda, que se multiplica. E hoje estamos todos nós aqui. A igreja em Jerusalém, ela demorou um pouquinho para cumprir essa ordem de Jesus, mas depois, com um empurrãozinho da perseguição, eles começaram a sair para Samaria. Filipe foi para Samaria, depois encontrou um etíope, falou de Jesus, ele entregou a sua vida, foi para a África, o Evangelho. Alguns foram para Chipre, de Chipre foram para Antioquia. E ali em Antioquia nasce uma expressão de igreja muito linda, muito viva. Não tem nenhuma menção a nenhuma estrutura, digamos assim, eclesiástica em Antioquia. Mas fala de dons, fala de profetas, fala de mestres. Homens que eram cheios do Espírito, que ouviam o Espírito Santo. E num determinado momento o Espírito disse, separem Barnabé e Paulo para que eles sejam apóstolos, para que eles levem o Evangelho adiante. E assim foi, o Evangelho foi por toda a Ásia Menor. Depois chegou a Macedônia, uma porta de entrada para a Europa. Conquistou os conquistadores, que eram os romanos. E dali passou para toda a Europa. Chegou lá na terra dos antepassados da Paulinha, do Ion. Chegou lá em cima, toda a Europa se tornou cristã, com todos os problemas que vocês conhecem ao longo da história, mas o Evangelho progrediu. E, mais tarde, vocês sabem, esse Evangelho foi junto com as caravelas, chegou no Brasil, chegou na América do Norte, chegou até Porto Alegre, que é quase os confins da terra, Eu acho que, como diz o Japo, Cantagalo, os confins da terra, Japo? Mas chegou em Porto Alegre e não ficou parado aqui. Continuou esse trabalho de expansão, de multiplicação. Se nós considerarmos só, eu não estou falando que chegou aqui em nós apenas, mas se considerarmos só o que Deus fez nessa congregação, já no início, o Senhor mandou alguns para o Rio de Janeiro. Eu acho que, não sei se o primeiro envio foi do Ismael e do Moacir, mas também Marcos e Mário foram para a Bahia, lá para Salvador. E de lá o Evangelho não parou, porque se multiplicou por todo o Brasil, por todo o mundo. Ou seja, o trabalho de Deus continua desde lá de Jerusalém até hoje e continua se expandindo, se multiplicando. Princípio da multiplicação. E em cada um desses lugares onde o Evangelho chega e conquista corações, nós temos, usando a própria figura que Jesus usou, um vinho novo. E para esse vinho novo precisa um odre novo. O vinho aponta para a vida de Cristo, que habita em nós por causa do seu Espírito Santo e produz a própria vida e as obras do Senhor. O vinho fala da essência da nossa vida com Deus. O odre fala da forma, da estrutura, daquilo que dá suporte à vida, que deve servir como um ambiente favorável ao crescimento e expansão da vida. O odre, assim como toda a estrutura que nós temos, ele não tem valor em si mesmo, mas é importante para facilitar a expansão do reino. E ao longo da história da igreja, nós vamos ver esse movimento de expansão, de multiplicação e o surgimento de um novo odre que suporte a vida nova. Até que esse processo de expansão continua lá adiante e muitas vezes aquele odre já não serve mais. É preciso uma nova forma, uma nova estrutura mais adequada para que não haja limites nesse processo de expansão. O segredo da continuidade de um movimento que começou assim é saber a hora e a forma de adaptar o seu odre para que a vida não sofra e continue a crescer. E é isso que está acontecendo conosco nesses dias que nós estamos vivendo. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa história. Há mais ou menos 50 anos atrás, as primeiras reuniões aconteceram 50 anos atrás, mas antes disso, o Espírito Santo começou a tocar nos nossos irmãos. Eu vou falar aqui a história daqueles que vieram da Metodista, mas eu sei que tem luterano, batista, de todos os lugares, Mas os que eu conheço mais, porque também saí da igreja metodista, começaram a ser mexidos pelo Espírito Santo há 50 anos atrás. E é interessante porque, e aqui vamos retroceder um pouco, vamos voltar 2 séculos antes,
Wesley, quando começou esse movimento chamado metodista, lá em 1738, ele teve também um chamado do Espírito, uma experiência muito forte com o Espírito Santo. E o odre da igreja anglicana não conseguiu suportar a vida nova. E foi preciso uma nova estrutura, um novo odre para aquilo que Deus estava fazendo ali. Voltando para anos 70 do século XX, uma situação muito parecida ali com Moisés, com Erasmo, com os outros irmãos, despertados novamente para algo novo pelo Espírito Santo. E aquele odre que foi novo no século XVII, já não podia suportar a vida no século XX. Eu lembro, a Júlia talvez me ajude aqui, eu não lembro se era o Erasmo ou Moisés que dizia assim, o novo que Deus está fazendo, a igreja metodista cabe no novo que Deus está fazendo, mas não o novo dentro daquela estrutura. É isso? Era o Erasmo que dizia isso, né? Ou Moisés, não sei. Moisés dizia isso, né? Mas o fato é que a nossa forma, a forma como vivemos como igreja, a estrutura que nós temos, ela precisa ser flexível para assegurar a vida quando essa se expande e se multiplica. E assim foi a história dessa congregação. Nunca fomos apegados a uma forma específica, né? Sempre prontos a mudar quando o Espírito falava que mudava. Eu acho que quando começou, nenhuma congregação tinha reunião segunda-feira. Éramos os únicos. Até hoje, eu acho que ninguém tem reunião segunda-feira, né? Nem nós mais. Mas por anos, os nossos encontros foram na segunda. Por uma razão simples, né? A segunda não é menos ou mais santa que o domingo, que o sábado, que a sexta, né? Porque se eu considero um dia santo, eu tenho que considerar os outros profanos. Mas todos os dias são consagrados ao Senhor, todos os dias são dias de culto e serviço ao Senhor. E assim nós fomos indo. Também fomos peregrinos em vários lugares. Lá, agora me ajude os universitários aí. Porque eu não sou dessa época, né? Mas lá no início, eu acho que o primeiro local onde foi ponto de reunião nosso foi lá na General Câmara, no centro da cidade. Colégio Batista primeiro, depois General Câmara. Tabernáculo cedido pelo pastor Alcides, né? Eu fui conferir com o Rogério ali. Mas não importa muito a ordem. Enquanto reuníamos lá na General Câmara, em alguns lugares, havia também uma outra reunião num prédio circular que era carinhosamente chamado da Igreja Redonda, Jardim Botânico, né? Vocês nem sabem onde é que é isso, né? Ali um se entregou a idade, eu sei. Era jovem lá, né, Vinícius? Mas assim foi indo. Depois Teatro Presidente, Marilã, Monteiro Lobato foi o lugar onde ficamos mais tempo, mais de 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos. E também durante esse período, muitas vezes, ou algumas vezes o presbitério via que tinha grupos que moravam numa cidade do lado, mas vinham até o local de reunião, né? Como é o exemplo de Canoas, Gravataí, Alvorada, Viamão. E o presbitério dizia para esses irmãos, por que vocês não ficam onde vocês estão? Vivam a vida de igreja ali. É mais fácil alcançar as pessoas que moram ali, vivendo ali, se reunindo ali, sendo igreja ali. E assim surgiu a igreja de Canoas, que é uma bênção, né? Gravataí, enfim, todas essas congregações aqui próximas. Algumas dessas cidades não têm ainda um presbitério, por isso nós costumamos chamar setores, como é o caso de Cachoeirinha e Viamão ali em Tarumã e no Jari. Mas são igreja, vivem a vida de igreja no lugar onde estão. Tem um caso interessante, né? Mesmo dentro de Porto Alegre havia num determinado momento o pessoal que morava no Humaitá, tinha o setor Humaitá, e ali eles congregavam, tinha sua vida ali, até que um deles resolveu se mudar para Gravataí, e foi levando o segundo, terceiro, quarto, e moraram em Gravataí no mesmo bairro, no mesmo loteamento lá em Gravataí, tanto que ele chamava aquele lugar Nova Humaitá, né? Era uma colônia assim que foi para Gravataí. Mas o fato é que esses irmãos viveram ali a vida da igreja, e cresceu ali também uma congregação saudável que cresce e que manifesta a vida de Cristo naquele lugar. Até que lá pelo ano de 2014, 2015, nós estávamos na Monteiro e começamos a perceber algo que é sintomático,
que era a falta de crescimento da congregação. Todos os meses, ou quase todos os meses, havia batizados, mas entravam por uma porta e saíam pela outra. Nós nunca aumentávamos o número de pessoas. Por muitos anos foi assim, por alguns anos. E nós começamos a nos perguntar, por que, Senhor? Qual é o problema? Sempre o problema é nós, né? No mínimo, nós não vemos o que Deus está fazendo. E Deus começou a nos falar, eu quero expandir, eu quero alcançar os perdidos, eu quero dar crescimento para essa congregação. Mas algumas coisas precisavam ser feitas. Ao mesmo tempo, tínhamos dúvidas se aquele local da Monteiro era o local ideal. A Monteiro Lobato, para quem não sabe, é o centro geográfico da cidade, aquele lugar onde nós reunimos, aquela região ali, né? Ou seja, quem está no extremo sul tem a mesma distância para ir até a Monteiro de quem está no extremo norte. Mas ali perto não morava ninguém, ou poucas pessoas que congregavam conosco moravam ali, pouquíssimos. E poucos se converteram também no entorno da Monteiro. Então nós nos perguntávamos, será que podemos, devemos ficar aqui, devemos ir para outro lugar? O prédio era um problema, tinha problemas estruturais, era muito antigo, não servia muito às nossas necessidades. Aí eu lembro que no início de 2016, nós começamos a orar, Senhor, nos mostra o que Tu queres. E na última quinta-feira do mês, nós nos reunimos na quinta-feira com o presbitério, nós estávamos, eu não lembro agora qual era a situação, mas nós tínhamos um documento, não sei se era o contrato de locação, alguma coisa relativa ao prédio, e nós tínhamos que decidir o que fazer com aquele prédio, com aquele lugar de reunião. Última quinta de janeiro de 2016. Oramos ali juntos e veio uma palavra. A palavra que o Senhor nos deu é, a nuvem está se movendo. Foi quinta. No dia seguinte tinha reunião de jovens, sexta-feira, e aí veio um vento impetuoso, que Deus mandou só naquele lugar. Passou pelo Marinha, derrubou as árvores e foi em direção ao prédio da Monteiro e derrubou, acho que é platibanda que chama, né? A parte da frente do prédio lá. Muitos danos materiais, carros estragados, nenhum arranhão em nenhum irmão, a reunião havendo lá dentro. Eu creio que vocês devem lembrar desse fato, né? Na manhã seguinte, nós fomos lá para ver o estrago e nos olhamos, né, todos ali e dissemos, bom, Deus já tinha falado na quinta e Ele fez com que nós entendêssemos claramente que o tempo da Monteiro havia acabado. Mas o que fazer? Nós não tínhamos um local, teríamos que procurar um local. Aonde vamos reunir? Na chácara? Na praça? Onde nós vamos? Como o assunto estava nas mãos de Deus, na semana seguinte nós tínhamos 2 locais. Os irmãos da Aliança, que temos um andar junto com eles há muito tempo, né, uma caminhada assim, muito joia, nos cederam as salas lá na Aliança, também o próprio local de reunião, os jovens se encontraram lá durante todo aquele período. E também o Camar, uma escola adventista, onde vários filhos de irmãos estudavam, nos cedeu, o que era para ser por alguns meses, né? Ficou 4 anos, o Camar. Eles nos toleraram fazendo culto aos domingos, né? Só Deus mesmo para conseguir isso. Mas foram irmãos queridos, nos abençoaram aquele tempo lá. Mas durante o período em que nós estávamos ali no Camar e na Aliança, nos reunindo ali, o Senhor começou a nos falar sobre aquilo que Ele precisava mexer na congregação. E uma das coisas que Deus disse para nós é o seguinte, virem os seus olhos para fora. Essa cidade é muito grande. E de alguma forma, o hábito de termos um local central de reuniões, onde todos estávamos acomodados, como aqui, por exemplo, né? Ele foi pouco a pouco, tirando os nossos olhos das pessoas que precisavam ouvir o Evangelho, dessa vida de igreja espalhado pela cidade. E aí nós lembramos que nós tínhamos setores, né, ou partes da congregação, nessas cidades próximas, já havia em Cachoeirinha, em Viamão 2 lugares, Tarumã, que é a chácara, e Jari. E esses lugares, aquela parcela da igreja supervisionada por esse presbitério estava funcionando muito bem, obrigado, e crescendo. Também Eldorado estava surgindo como mais um setor, e nós dissemos, bom, vamos fazer isso dentro de Porto Alegre. Mas que região da cidade que nós vamos olhar primeiro? O mais lógico, pela distância, era a Zona Sul, mas também porque havia um grande número de irmãos.
Então, ali por 2018, 2019, nós começamos a investir mais, de forma mais intensa na Zona Sul. Fomos grupo por grupo, falamos isso que estamos falando aqui para vocês, para eles na época. Dissemos, vocês estão dispostos a abraçar esse desafio de ser igreja aqui na Zona Sul? Não depender mais daquela reunião central lá na Zona Norte? E eles disseram, estamos. E Deus começou um trabalho lindo na Zona Sul, que hoje está colhendo muitos frutos. Deus fez alguns milagres também, né? O Japa e a Paula tinham vindo morar na Zona Norte, e Deus levou eles de volta para a Zona Sul. O Thelma e a Heloísa, que ficaram a vida inteira ali, né? Zona Norte, foram lá e estão sendo frutíferos, porque como diz a palavra, né? A árvore plantada junto às águas dá o seu fruto mesmo na velhice. É um exemplo para nós. Funcionam lá na Zona Sul de forma exemplar. Mas ali foi surgindo o setor que nós chamamos Zona Sul. Essa palavra setor não sei se é melhor, mas é a forma que nós achamos melhor para dizer, para falar de uma parte da congregação que se reúne numa região da cidade. Muitas coisas aconteceram e ainda estão acontecendo na Zona Sul. Deus levantou novos dons, homens que estavam lá perdidos, né, escondidos. Um dia alguém disse assim, olha, o Ronaldo é uma boa pessoa para chamar aqui. Ronaldo, quem é o Ronaldo, né? Hoje eu conheço, é uma joia. Né? O Luiz, a mesma coisa, o Luiz a gente já conhecia, mas o Ronaldo eu não sabia quem era. Era uma pedra preciosa, precisava alguém escavar e tirar ele lá de baixo, né? E assim outros tantos irmãos ali na Zona Sul, que começaram a servir a Deus. Quando eu falo Ronaldo, eu falo da família toda, né? Patrícia, os filhos são uma bênção, essa família. Mas o fato é que a Zona Sul se levantou como realmente uma igreja naquela região, naquele bairro. E uma das coisas que talvez seja difícil para entender, mas uma das coisas que ajudou a esse despertar da Zona Sul foi a pandemia. Porque se havia alguma dificuldade por parte dos irmãos de descolar dessa reunião central, a pandemia fez. E eles se voltaram para as casas, para os relacionamentos entre eles. Irmãos descobriram que outros irmãos moravam na mesma quadra, ele não sabia. Começaram a intensificar esses relacionamentos entre os grupos e começaram a ganhar vidas. Se voltaram para as pessoas que estavam próximas. Dali foi para o Cantagalo, foi para outros lugares. Hoje já tem vários lugares lá na Zona Sul, onde a igreja se reúne. Por isso, quando acabou a pandemia, quando as coisas começaram a ficar mais liberadas, nós conversamos que nós devíamos aplicar aquilo que Deus fez na Zona Sul no resto da congregação. E entre 2022, mas especialmente o ano passado, 2023, nós começamos a olhar a congregação por regiões. E aí surgiu, pode projetar ali, um mapinha que vocês vão ver, dos setores da cidade, os novos setores da cidade. O Japa sempre diz que aquele vermelhinho ali parece um dinossauro, né? Mas nós não escolhemos pela forma ou pela cor. O que a gente fez? Durante esse período, nós fomos mapeando onde os irmãos moram, onde cada um de vocês reside. Pode botar a próxima lâmina, por favor? Ali, ó. Esse desenho, se fosse online, a gente aumentaria e acharia o endereço de cada um de vocês nesse mapinha. E com base nessas manchas, assim, onde tem mais irmãos ou menos irmãos, a gente fez o desenho dos setores. Pode incluir o outro ali, por favor, a próxima imagem. Pode passar a próxima imagem. Isso. Tá bem. Então, o ano passado começou um trabalho nosso, devagar, sem nenhum alarde, mas ouvindo aquilo que o Senhor havia nos falado lá na Zona Sul, por começar a gerar vida nessas localidades. E o primeiro passo foi chamar alguns irmãos que moravam em cada uma dessas regiões para nos ajudar nessa implantação do setor. Isso foi feito no ano de 2023. Um trabalho em fases, com velocidade e realidade diferente. O exemplo do centro, né? Nós olhávamos o centro como um local de trabalho, mas descobrimos que há vida no centro. Não só até às 18 horas, né? Tem muitas pessoas que moram no centro, irmãos que moram lá e outros que foram ganhos. E hoje estão se reunindo. É claro que quando eu falo de centro é um pouquinho estendido ali para
Menino Deus e vai até o Humaitá. Mas tem muitos irmãos lá, e é uma bênção. Eu queria que vocês conhecessem esse grupo do centro, é uma bênção. E assim foi, há realidades diferentes, como aqui na Zona Norte, nós temos a maior concentração de irmãos, então foi preciso dividir em 3 áreas diferentes, Zona Norte 1, 2 e 3. O outro amarelinho é o que a gente chama de Zona Leste, tem uma extensão até a Lomba do Pinheiro, e por fora desse desenho estão os outros setores, que é a Zona Sul, Jari, Viamão e Cachoeirinha. E hoje nós estamos dando um passo importante, porque trazemos isso para toda a congregação. Nós já falamos um pouco sobre isso em janeiro desse ano com os discipuladores, trouxemos também uma palhinha sobre esse assunto no retiro de jovens, mas hoje nós queremos dar um passo adiante, para que toda a congregação comece a entender e a andar na realidade desses setores, desta igreja que se volta para fora, se volta para a região onde mora e vai ali ser igreja e ganhar e se multiplicar naquele lugar. Hoje, mais ou menos, um pouco menos da metade dos irmãos já estão trabalhando nas poucas coisas que foram feitas nesses setores, mas já estão engajados. Mas todos nós precisamos estar. Agora, irmãos, pode tirar o desenho? O que é um setor e o que vai acontecer daqui para frente? Existem 2 palavras que sempre a gente lembra, né? Que é forma e essência. Poderia usar o vinho e o odre, é a mesma coisa, né? A essência é aquilo que a igreja faz, o que a igreja é, como ela se move. E a forma é a estrutura que dá suporte a essa vida. Os nossos olhos têm que estar voltados, em primeiro lugar, para a essência. O que a igreja é? Nós não estamos muito preocupados com a forma. A forma ela pode ser limitadora da vida da igreja, ou ela pode suportar a vida nova, o vinho novo que vem. O importante é a vida. O que é a vida da igreja? Aquilo que Paulo falou para os atenienses. Buscar a Deus, conhecer a Deus em profundidade, ter a sua vida transformada pelo Senhor, viver com os irmãos, viver esse amor do corpo de Cristo e buscar os perdidos. Trabalhar para o Senhor, porque é isso que Ele nos pede. Nesse sentido, o que nós chamamos de setor, ele é um ambiente favorável a que cada um possa ser usado por Deus dessa forma, com os dons que Deus lhe deu, com aquilo que Deus entregou a cada um, nas orações, no evangelismo, nos relacionamentos, nas mutualidades, no cuidado pessoal, porque é isso que vai gerar realmente vida e multiplicação. Quanto maior é o grupo, irmãos, maior é a tendência de acomodação e distanciamento. Algumas vezes eu vou até o fundo lá, né, na ceia, e eu sei que o ambiente lá é diferente do ambiente daqui. Não que seja melhor aqui ou melhor lá, mas esse distanciamento, ele tende a nos levar a uma acomodação. A gente pode achar que não. Eu não estou dizendo que os irmãos lá não estão louvando e adorando o Senhor. Claro que estão. Mas quando nós estamos próximos, nós temos intimidade, nós conhecemos as pessoas, exercemos os dons, as mutualidades do Senhor, isso nos aproxima e a vida é gerada através dessa prática. Mas alguém pode dizer, bom, mas isso já acontece no discipulado e no grupo caseiro. É verdade, acontece sim. Mas nós lembramos do que o Vitor Rodrigues pregou alguns anos atrás, que a igreja tem 3 dimensões da sua manifestação, né? Uma é a menor de todas, o 2 ou 3. Onde estiverem 2 ou 3, ali estou no meio deles. É a menor expressão da igreja, né? Nós podemos dizer o discipulado, companheirismo. Depois, há os grupos nas casas, como nós vemos no livro de Atos e nas cartas de Paulo, várias referências a isso. Mas há uma expressão da igreja, numa reunião pública, que é o momento onde nós louvamos junto, onde nós ministramos uns aos outros e onde nós alcançamos também os que estão de fora. Eu não estou falando só uma reunião como essa aqui, mas é o mover do corpo em todas as ações que a igreja faz junto. Nós tivemos um exemplo muito claro disso agora no acolhimento dos desabrigados, né? Hoje foi falado aqui lá do Sarandi, uma bênção o trabalho que tem sido feito lá, em Canoas, no Humaitá, Eldorado.
a igreja é vista lá. Os irmãos não estão olhando uma pessoa, outra pessoa, ou uma instituição. Estão vendo o mover da igreja, do corpo de Cristo. Então, quando nós nos voltamos para fora, especialmente para a região onde moramos, essa expressão da igreja se manifesta. É também um ponto de referência para as pessoas que buscam a Deus sem saber como encontrá-lo, né? Tem uma coisa interessante. Há uns, 20 anos atrás, alguém reservou um domínio na internet chamado Igreja em Porto Alegre. E não houve ali nenhuma estratégia de marketing, nada disso. É porque a nossa palavra, desde o início dessa congregação, é que nós não éramos nem uma igreja, no sentido que estamos separados dos outros irmãos da cidade, e nem éramos a igreja com A maiúsculo, né? Nós éramos parte e somos parte da igreja em Porto Alegre. E aí alguém reservou o domínio Igreja em Porto Alegre. E continuamos com o nosso site e tudo mais. Pois hoje, em tempos de Google, né, muitas pessoas põem lá assim, eu quero conhecer uma igreja em Porto Alegre. Adivinha qual é o endereço que aparece? Então, nós precisamos usar isso, essa ferramenta que o Senhor nos deu. Por isso, também os locais públicos são importantes. Essas reuniões são importantes. E muitas pessoas têm vindo aqui dessa forma, ou do Instagram, ou o que seja. É claro que o alvo não é que eles estejam em reuniões, mas que eles sejam incluídos em Cristo e na vida da igreja. Mas nós precisamos saber usar também essa ferramenta. E quando as pessoas estão interessadas e querem responder ao Senhor, o que nós fazemos? Nós dizemos, venham para Alberto Silva, ou nós vamos até onde eles estão? O que foi que Jesus disse para os discípulos? Ide e pregai o Evangelho. Então, mais uma vez o Senhor está nos falando que nós devemos ir aonde as pessoas estão. E quando eu evangelizo um colega de trabalho ou um familiar que mora lá no outro lado da cidade, bom, você confia esse irmão àqueles irmãos que estão lá no outro lado da cidade. Tem acontecido muito isso nesse ano, já com os setores começando a funcionar. Nós temos um grupo, né, dos setores, e alguém diz assim, olha, se converteu uma pessoa, meu primo, só que eu estou aqui na Zona Sul, ele mora lá no norte. Ah, então eu vou passar ele para aqueles irmãos lá, ou o oposto, né? Assim vive a igreja nessa simplicidade, voltado para aqueles que estão perdidos. Essa é a essência da vida da igreja que vai se manifestar mais e mais nos setores. Já está acontecendo isso. Nós queríamos ter tempo aqui para contar todos os testemunhos, né? Vamos passar só um breve filmezinho de algumas coisas que estão acontecendo nos setores, mas são muitos testemunhos. O que muda daqui para frente? Deve ser a pergunta que vocês estão fazendo, né? Estamos falando de mudança de ordem, de forma, de estrutura, de setor. O que muda de fato daqui para frente? Bom, como eu sei que qualquer mudança ela nos incomoda, né? Pode ser até de um banco, está sentado aqui, alguém diz, chega para o lado, a gente já vai meio assim, né? Qualquer mudança, ela nos incomoda. Então vamos falar primeiro o que não muda, para vocês ficarem tranquilos. Não mudam os vínculos. Discipulado continua tudo igual. Por uma razão simples, são vínculos pessoais, né? Pode mudar? Claro que pode. Em alguns casos, alguns irmãos percebem que morando próximo daquela pessoa que o está discipulando, esse vínculo é mais efetivo. A palavra-chave no discipulado é funcionalidade. Funciona. Se funciona para aquilo que existe o discipulado, que é conduzir a pessoa a Cristo e ela crescer, está bem. Nós temos alguns casos de pessoas que moram na Zona Sul e são cuidados por alguém que mora na Zona Norte. E funciona. Mas esse que mora na Zona Sul funciona no setor também. Nas atividades que acontecem na Zona Sul, ele está presente, está ganhando vida, está cuidando lá também. Então, não precisa mexer no vínculo. Se quiser, nós vamos fazer sob orientação desses irmãos setores do presbitério, mas não há necessidade de mexer nisso por enquanto. Outra coisa que não muda, esses encontros aqui, por enquanto, e aí sublinho, por enquanto, permanecem os encontros na Alberto Silva. Porque nós estamos numa fase de transição. Nós não queremos dividir a igreja. Aliás, a operação matemática que nós estamos falando aqui é multiplicação, não é divisão. Tá? Nós não estamos dividindo a igreja, nós queremos multiplicar a igreja. É o que Deus quer. Então, o nosso sonho, o sonho de Deus é que haja muitos lugares como esse em todos os bairros da cidade. Mas enquanto isso não existe,
nós mantemos Alberto Silva como está. Aos poucos os irmãos vão ganhando gosto pela vida no setor e vão dizer, para que eu vou lá no Alberto Silva, né? Se aqui está fantástico, aqui com os irmãos que moram perto de onde eu moro. É assim, Telmo, né? Lá na Zona Sul. O Telmo vem porque ele não, né? Não quer largar aqui, né, Telmo? Mas eles sabem, eu estou brincando com eles, mas eles e os irmãos da Zona Sul que estão aí sabem o quão bom é essa vida no setor. Aos poucos, esses setores vão começar essa dinâmica de encontros, que vai então nos fazer ficar mais voltados à região e às atividades que acontecem ali. Não se preocupem quanto aos passos lá na frente, né? Vamos viver só o próximo passo, só aquilo que tem aqui na frente. Uma observação importante, irmãos. Quando nós mostramos aquele desenho dos setores, né? Ali tem linhas que dividem uma região da outra. Mas essas linhas é só no mapa, tá? Nós não estamos criando cercas ou muros ou paredes para dividir setores. Por favor, por favor. Eu digo isso porque já surgiu situações em que alguém diz assim, eu moro aqui, a 2 quadras está o outro setor e eu quero ir numa reunião de oração que está acontecendo lá. Sem problema nenhum, nós somos igreja. Nós tivemos aqui por 2 meses, irmãos de outras congregações nos reunindo com maior liberdade. Nenhum problema, nenhum problema. Aliás, Deus está nos despertando para isso também. Então, nós não estamos criando barreiras nos setores, tá? Então, não há esse... A questão é o quanto nós vamos nos voltar para fora, para a região onde eu moro, vamos desenvolver relacionamentos ali e crescer como igreja naquela região. Mas eu posso visitar, é óbvio, eu posso ir lá onde está o outro irmão sem problema nenhum, tá? Não criem barreiras onde não há barreiras. Isso é o que não muda, né? O que eu devo fazer agora, então, dentro dessa realidade? Primeira coisa, nós precisamos nos engajar nesse trabalho dos setores. Aí vocês vão dizer, mas o mapa passou tão rápido, eu nem sei onde é que eu estou ali, né? Não tem problema, nós vamos chamar depois no final aqui os irmãos que estão nos ajudando com esses novos setores, vocês vão ver quem são e podem procurar esses irmãos. Mas mesmo que não procurem, eles vão procurar vocês. Porque aqueles pontinhos no mapa lá, nós sabemos onde você está, né? A gente tem os telefones, os dados de todo mundo. E esses irmãos vão procurar cada um de vocês. Por quê? Porque a ideia é que agora cada família, cada casa comece a se engajar nos trabalhos dos setores. Então eles vão, alguns irmãos estão com a lista pronta. E a gente disse, espera mais um pouquinho, né? Espera mais um pouquinho para os irmãos não estranharem o que é isso, né? Mas eles vão procurar vocês, pode ficar tranquilo. Fiquem atentos às comunicações justamente por causa disso, né? Nós estamos usando bastante o Instagram. O Instagram já está com a estrutura de setores, se vocês entrarem lá vocês vão ver. Os que têm Instagram próprio já estão ali, eu acho que chama Linktree, né? Então é fácil de achar. Se alguém entrar pelo Instagram e disser, que igreja é essa, que congregação é essa? Será que tem no meu bairro? Vai achar, está lá. Então procurem cuidar das comunicações. E acima de tudo, né, comecem a participar dessas agendas dos setores. Já tem acontecido reuniões de oração, evangelismo, encontros gerais em alguns casos. Atividades agora, nesse período de enchentes, houve muita atividade nos setores, né? Semana passada o pessoal da Zona Leste teve um momento muito jóia ali na Lomba do Pinheiro, né? Com pessoas necessitadas e levaram o evangelho junto com a ajuda. Lá no Sarandi está acontecendo isso. Enfim, há muitas agendas agora novas para nós. Por isso, nós precisamos, logo em seguida, ter uma palavra com os discipuladores, nós vamos avisar, para ajustar algumas coisas na forma como trabalhamos, especialmente a frequência de reuniões e coisas assim. Porque agora as agendas também se multiplicam, e nós temos que entender o que é prioritário. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nesse 1 ano aí que nós ficamos já com algumas atividades setores, era comum alguém dizer assim, tem reunião no setor, mas eu tenho encontro com o discipulador. Então, nós vamos tentar ajustar isso de forma que uma coisa não seja empecilho para a outra, tá bem? Por isso, talvez realmente o vínculo na região seja mais útil, mas isso Deus vai fazer na vida de cada um, não somos nós. E acima de tudo, a oração, irmãos. Nós precisamos que vocês orem
ao Senhor, para que nós tenhamos ouvidos e olhos abertos para compreender o que o Espírito Santo está nos falando a cada nova etapa, nesse processo de multiplicação. Amém? Eu sei que vocês têm muitas dúvidas, nós também temos, talvez mais do que vocês, mas a gente aprendeu que assim como Abraão foi para a Terra Prometida sem saber sequer onde era a Terra Prometida, né? Ele só sabia a próxima etapa. Então nós estamos caminhando para lá. Nós sabemos, a nossa Terra Prometida é aquilo que está em Apocalipse, lá no final, mas enquanto vivemos aqui, nós vamos dando o próximo passo. Eu queria chamar rapidamente aqui os irmãos que estão nos ajudando com esses novos setores. Existem outros, né, que já estão funcionando, eles não precisam vir aqui, mas os novos setores vão vir aqui. Enquanto eles vêm, nós vamos passar um breve vídeo que foi coletado de encontros nos setores novos e também nos outros que já existiam, né, para vocês verem o que está acontecendo lá. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, tantas informações, mas talvez tem 3 palavras que podem nos ajudar a frisar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. O setor é um ambiente melhor para prática das mutualidades. O último grupo novo na Zona Sul, que foi na sexta retrasada, os irmãos que moravam perto, o mais distante morava a 4 minutos de lá. São vizinho de xícara, que a gente brinca, faltou um açúcar, dá para levar até o irmão lá. Então, um ambiente melhor para a prática das mutualidades. Lá no meu grupo, em casa, lá que se reúne lá em casa, tem irmãos de diversos lugares. É muito difícil que eles consigam viver a prática de mutualidades pela distância. Então, aqueles irmãos que estão perto no setor podem praticar isso, amar, orar, viver junto, servir uns aos outros. Então, é um ambiente melhor para a prática das mutualidades, da manifestação dos dons e da proclamação. Quando vier essa palavra setor, lembrem disso, um ambiente melhor para a prática de mutualidades, que é a essência do ser igreja, a manifestação dos dons na sua pluralidade e a proclamação do Evangelho. Só queria passar um marca-texto nesses 3 pontos aqui. Amém. Então, irmão, só para vocês, eu sei que vocês já conhecem todos, né? Mas vamos começar pela Zona Norte, que Zona Norte 1,
Está ali o Otto e o Felipe. O Felipe estava em Viamão, mas está voltando para cá. E vai nos ajudar ali com a Zona Norte 1, Zona Norte 2. Cadê a turma aqui? Já fico até juntinhos, ó. Samiro, o Rosseto e o Jonathan. Esses literalmente é vizinho de xícara, né? Moram em 500 metros, né? Um do outro, né? E Zona Norte 3, Jobson, o Fernando, mais o Anderson e o João estão nos ajudando ali também. Zona Leste, está aqui. Aquele trio ali, o Vinícius, o Carlos, o Dario. E na Zona Sul está ali o Juan e o Renan. Centro, perdão. Juan e o Renan na casa do seu Pedro, né? Uma bênção aqueles encontros ali. Eu cito o centro porque era um local realmente que nós olhávamos assim como se não existisse, né? E enquanto eu trabalhei no centro, eu lembro de algumas vezes passar por aquelas ruas, orar, né? E pensar, Deus tinha alguém ali, e tinha mesmo, e tem, né? E assim em todos os outros lugares da cidade. Nós não estamos preocupados com nomes, com títulos, com qualquer coisa, são servos como todos nós, mas vão nos ajudar no cuidado, no pastoreio desses grupos ali. Juntos, né? Nós estamos no presbitério sempre de 2 em 2, junto com eles em cada setor. Claro que cada um de nós, cada dupla pegou 4, 5 setores, né? E vamos rodar por esses setores para fazer supervisão, que é o que significa, né? Que é a essência do nosso trabalho, né? Como presbíteros. Então, irmãos, e pedimos que orem por nós, procurem esses irmãos para saber aonde vocês se encaixam melhor. E vamos orar por nós todos, né? Por isso agora. Mas eu só queria assim uma observação final, que é o seguinte, né? No primeiro século, a igreja viveu exatamente isso aqui que nós estamos falando. Depois do Pentecostes, havia ali aqueles 3.000 que se converteram e foram batizados. Eles não moravam em Jerusalém, pelo menos uma boa parte deles. Eles estavam lá para uma festa, para onde vinham todos os judeus. Eles voltaram para as suas cidades e foram ser igreja onde eles moravam. Assim eu imagino. Isso não está escrito, mas eu imagino que foi algo mais ou menos assim. E a igreja se espalhou pelo mundo naquela época, debaixo de oposição, em alguns casos de uma perseguição severa. Mas isso não foi limite para o crescimento do Evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, Deus começa a fazer coisas para preparar o ambiente antes do que as coisas aconteçam. Talvez o Senhor está nos preparando para os dias do fim. Nós tivemos uma experiência agora nesse período das enchentes, em que várias congregações perderam o seu local de reunião. E, no primeiro momento, ficaram realmente, literalmente perdidas. Não só por isso, né? Mas, mais uma vez, o Senhor nos mostrou que essa dependência de um único local, um grande local, ele não é tão positivo. Nós precisamos realmente entender o que o Espírito Santo está nos falando para os nossos dias. Então, vamos levar a sério, isso não é uma questão apenas de mudança de estrutura ou da forma como vivemos como igreja, mas vamos entender o que o Espírito Santo está nos falando e vamos ser igreja onde nós moramos. E vamos ganhar vidas. Eu falei no início que a igreja não crescia, né, até 2015. Depois da Zona Sul, é interessante isso, nós começamos a ver mês a mês o número de pessoas crescendo. E não era só na Zona Sul, né? Mas eu creio que Deus estava nos dizendo, bom, acho que vocês entenderam o caminho. Então agora eu posso trazer vidas e mais vidas. Isso tem acontecido. Todo mês há batismos, todo mês há crescimento no meio da igreja. Nós poderíamos empilhar, né, os cultos aqui, o culto das 8, parece missa, né, o culto das 10, o culto das 14, no mesmo lugar. Ou podemos nos espalhar pela cidade. É o que Deus tem nos falado. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, por esse mover do Teu Espírito, Senhor, mexendo na nossa acomodação, criando, Senhor, como o Eduardo falou, um ambiente, Senhor, onde
a tua vida pode se manifestar com mais liberdade e mais eficiência, Senhor. Nós somos apenas teus servos, Senhor, não somos nada, Senhor. Usa-nos como tu usaste todos os outros homens e mulheres que nos antecederam na história, Senhor. Nós queremos, no momento em que nós estamos vivendo, no lugar que nós estamos vivendo, ser instrumentos para que o teu propósito se cumpra, Senhor. É só isso que nós queremos. Nós queremos te agradar, sermos usados por ti. Tu conquistaste o nosso coração, tu conquistaste a nossa vida, tu nos ganhaste para a eternidade, Senhor. Agora nós queremos ganhar outros para ti. Que nós tenhamos sempre a capacitação do teu Espírito, a tua palavra sempre muito clara, Senhor, os teus dons, o teu poder, a tua unção sobre nós. Por favor, Senhor, faz isso, abençoa esses irmãos que estão aqui, todos os outros que estão nos outros setores, que já estão funcionando há mais tempo. Cada pessoa que entrou por essa porta hoje, aqueles que estão em casa, que nós possamos ser um com todos os outros irmãos em Cristo nessa cidade, Senhor. Que nós possamos ganhar vidas e mais vidas para Ti, em nome de Jesus. Amém. Alegria, amados. Todos estamos alegres? Esses dias eu conversando com um irmão, ele disse que, examinando as Escrituras, ele leu o que Paulo disse para todos nós, que não esquecessem de pregar o Evangelho. Ele diz assim: ai de mim, se não pregar o Evangelho. E hoje temos uma oportunidade de ouvir essa expansão do Evangelho nessa cidade. Eu queria contar rapidamente para vocês. Eu estou fazendo 50 anos. Quer dizer, 50 anos de... Eu, Azaf. Eu sou um pouquinho mais velho que o Azaf. 2 semanas. 2 semanas mais velho nessa chegada em Cristo. Bem, Telmo, todos. Mas quando chegamos em Cristo, a minha casa estava totalmente perdida. Meus pais, meus irmãos, todos éramos religiosos, assim como o José falou, dessa parte religiosa. Estávamos perdidos completamente. E veio graça. O meu irmão mais novo, ele estava envolvido em drogas naquela época e era muito raro saber que havia drogas e tanta coisa. E estava longe um pouco do Moisés. E o Moisés, um dia, nós convidamos ele porque o meu irmão estava morrendo. E o Moisés, então, chegou na casa dos meus pais e trouxe uma palavra para o meu irmão. E ele até hoje está completamente livre. Desde aquele dia. E foi marcante aquilo para todos nós. Para mim, para a Alzira, para as meninas. Foi muito marcante para os meus pais. Isso foi na metade da semana, quando foi, mais uns dias, o Moisés nos convidou para ir a um encontro de oração. José, chamava-se encontro de oração, não tinha nada de culto. E nós usávamos a segunda-feira para não atrapalhar as outras congregações que se reuniam no domingo. Então, nós nos encontrávamos segunda para orar. Não era outra coisa. E ali começou. Éramos 20 numa sala. E naquele dia, meus pais, eu e mais, a Alzira também, e um irmão meu que mora em Novo Hamburgo. Todos nós 5. E já tinha umas 2 ou 3 pessoas que falavam em línguas, que era um assustador. O que era aquilo, né? 20 pessoas. Mais 1 ou 2 semanas, daí os pastores que estavam se reunindo, luteranos, anglicanos, metodistas, batistas, daí começaram a se reunir juntos, porque havia um sopro do Espírito naquela época. Todos nós chegávamos naquele lugar
e nos prostrávamos e orávamos, e não sabia o que estava acontecendo. Era um mover tão grande do Espírito Santo naqueles dias, que ficamos impactados. Eu posso testemunhar, a Alzira era católica, ela nunca pegou numa Bíblia, que dirá ler. Ela levantou-se nesses dias lá, profetizando. Eu disse assim, mas de onde é que ela tirou tanta coisa? O Espírito Santo fez coisas notáveis, sabe? Na tua família, na tua casa. E na terça-feira, agora passada, nós estávamos reunidos aqui às 6h30, orando de manhã. E no meio de toda a oração, Deus começou a falar comigo. Disse assim, eu quero te lembrar de algumas coisas. E eu sei quando o Senhor fala. E Ele começou a dizer para mim, passou 50 anos. O ano do jubileu começa de novo. Nós estamos vivendo um novo tempo. Lembram que lá na Páscoa o Senhor nos deu uma palavra que dizia que era o ano da graça de Deus. E veio todo esse problema aqui em Porto Alegre e redondezas, mas a graça foi maior, porque tem muita gente salva. E vai se multiplicar agora com esse mover dos setores, como o José estava nos falando, vai ser centenas, milhares de pessoas. Naquele primeiro movimento, milhares de pessoas, amado. Todos vocês aí que estão aí foram parte disso. Quase todos, né? São os mais velhos aqui, que já chegaram convertidos. Mas a maioria de nós todos aqui nascemos nos 50 anos que passou. E era uma palavra, como o José nos salientou, era uma palavra do Espírito que era como um fogo. Dizia que era como uma lista de pólvora que o Senhor tinha acendido e estava mandando para todo o Brasil. E nós vimos isso. Os primeiros lá, nós vimos isso. Chegou até na Europa. Chegou no norte. Deus está fazendo uma grande obra nesses novos 50 anos, amado. Eu disse para o Senhor, tu vai me chamar para mais 50? Acho que não, né? Tomara. Eu já estou com 77, mais 50 dá 200, né? Olha aí. Mas eu quero ter olhos de ver o que Deus está falando com todos nós. Ele vai multiplicar a sua graça. Multiplicar a vida. Muitos que estão fora daqui vão se relacionar e nós vamos perder, José. Essa multiplicação vai ser tão grande que nós não podemos acompanhar. Não podemos contar agora tudo que vem. São milhares e milhares. Como foi aqueles 3.000 que José nos salientou lá em Jerusalém naquela época, depois eram 5.000. Quando Isaías saiu de entre nós para formar um novo grupo, nós abençoamos o irmão, milhares de pessoas foram salvas por bondade do Senhor com a atuação dele e de tantos irmãos que saíram e foram com ele. A igreja é uma só. A igreja está se multiplicando. Agora, com essa dificuldade que tivemos, pastores de tudo quanto era jeito estavam aqui, de tudo quanto era lugar, congregações. Estavam tudo aí. Ninguém perguntou de onde é que tu é, do que tu faz. Não. Estavam servindo nos seus lugares. E provável, José, que eles também estejam servindo nos setores, em algum bairro, alguma coisa que está acontecendo.
Um dos irmãos me disse que a congregação, eles tinham 7 congregações espalhadas e todas elas ficaram inúteis, cheias d'água. Eu acho que Deus fala conosco pelas águas, como disse o José. Vem tempo de limpeza, vem tempo de santidade, vem tempo de amor de Deus pelos perdidos. E nós vamos passar por tudo isso. Estão comigo? Amém. Aleluia. Então nós vamos ver, vocês os mais novos e os pequeninos, eles vão ver 50 anos acontecer para frente, se o Senhor Jesus não voltar nesse tempo. Amém?